Olá, pessoal, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo alcance os vossos corações, amém? Aqui no livro do apóstolo do Marcos, discípulo de Jesus Cristo, que acompanhou Jesus em todas as caminhadas, trajetória de Cristo, quando esteve aqui na terra, em Israel, o que acontece? Marcos, ele escreveu palavras que foram mencionadas da boca de Jesus Cristo como resposta para aqueles que procuravam resposta, que procuravam saber de Jesus. E não foi diferente com os escribas e fariseus. Aqui em Marcos, no capítulo 2, no versículo 16, os escribas e os fariseus tiveram curiosidade de ver um comportamento de Jesus e aquilo chamou a atenção deles e eles fizeram uma pergunta. Toda pergunta tem resposta. Muitas das vezes você faz pergunta a Deus, você não tem resposta. Por quê? Porque muitas das vezes você não está preparado para respostas que Jesus quer te dar. É por isso que o Senhor Jesus Cristo, ele diz, tudo que vós tem que guardar, guarda o teu coração. Lembra das vezes que você está junto com a sua turma, seu povo, e você faz umas perguntas da qual você recebe respostas que não te agradam? Não estou aqui comparando as nossas conversas com as conversas de Cristo. Porque todas as conversas de Jesus, que foi dirigida às pessoas, dirigida aos discípulos, aos que seguiam Jesus, todas as conversas de Jesus foram para edificação daqueles que ouviam. Então tinha muitos que se diziam ser de Deus, como aqueles sacerdotes que praticavam a lei mosaica, homens que viviam na sinagoga dia e noite ali, meditando na lei de Moisés. Mas quando viram a obra de Deus sendo feita por Jesus Cristo, eles se levantaram contra Jesus. Olha que confusão na mente desses homens. Homens que viviam a religiosidade. Quem vive uma religiosidade não compreende, não está vivendo a vontade de Deus. Jesus Cristo é a vontade de Deus para todos nós. Você que ainda não reconheceu Jesus Cristo como seu Messias, enviado por Deus Pai, Criador, aceite-o. Peça ao Espírito Santo para você crer que Jesus Cristo ele já veio. Ele já passou pelo sacrifício de cruz por todos nós. Não temos que sacrificarmos a nossa vida com crenças religiosas, porque não agrada a Deus. Vamos aqui à resposta de Jesus? Olha o que Jesus falou aqui, ó. Marcos capítulo 2, versículo 16, ó. E os escribas e fariseus, vendo Jesus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos, por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Por quê? Por que ele, Jesus Cristo, come, com os publicanos e pecadores? Aí olha o que é que disse aqui Jesus, ó, no versículo 17. E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhe, os sãos não necessitam de médicos, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos,
mas sim os pecadores ao arrependimento. Arrependimento. Foi a resposta de Jesus. Quando Jesus ouviu esses publicanos, fariseus, que se achavam tão de Deus, tão agradáveis a Deus, eles especularam a vida de Jesus, perguntando aos discípulos, para saber o que os discípulos iriam falar. Mas Jesus, graças ao Senhor Jesus Cristo, que Ele ouve tudo, nada passa despercebido aos ouvidos do Senhor Jesus, Ele ouve tudo. E naquela hora que os discípulos tiveram aquela pergunta, poderiam ter se precipitado a responder e poderiam ter respondido errado. É isso que acontece muitas das vezes com a gente. Nós falamos demais e muitas das vezes a gente fala o que não deve e nos complicamos com as nossas próprias palavras. Bote Jesus Cristo na tua frente. Coloca Jesus Cristo nas tuas ações. Coloca Jesus Cristo nas tuas conversas. Coloca Jesus Cristo dentro do teu coração, porque Jesus Cristo é o único que tem as palavras sábias para todas as respostas que você quer dar a perguntas que fazem a você responder. É por isso que Jesus ele diz que a gente temos que ser sábio para ouvir e para falar. Lá em Eclesiastes mesmo diz, há tempo para todas as coisas, há tempo para falar e para calar. Se esses discípulos tivessem respondido aos fariseus e aos escribas sobre o comportamento de Jesus Cristo ali naquele momento, o que será que eles teriam falado de Jesus? Pois é. É muito sério, gente. Nós conhecedores do Evangelho, nós que anunciamos Jesus Cristo, vamos buscar saber mais da vida de Jesus, porque Jesus ele não veio para condenar ninguém. Jesus Cristo ele repreende, ele chama atenção sim, mas para nosso próprio prazer, para nossa própria vida ser melhor. Ele chama nossas atenções às vezes para a gente, como filho, sermos edificados por ele. Agora, se eu e você vamos responder para alguém, uma palavra que alguém pergunta, alguém faz uma pergunta, eu vou responder e quero responder baseado na palavra e uso a palavra de Deus para condenar, para maltratar um ser humano, eu não estou sendo a favor de Cristo, não. Eu estou sendo igual a esses homens aqui, hipócritas, fariseus, escribas, fariseus, pessoas que vivem uma religiosidade. Vamos ver e vamos nos examinar a nós mesmos, pessoal. O nosso falar, o nosso procedimento para com as pessoas que se aproximam de nós. Vocês estão entendendo? Jesus Cristo aqui, ele diz. O que eu entendi aqui é que Jesus não exclui ninguém, não. Jesus, ele diz, vinde a mim todos vós, que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Jesus Cristo, ele não faz acepção de pessoas, não. Jesus Cristo, ele quer salvar. Isso sim, Jesus Cristo quer salvar. Ele já nos salvou com aquele sacrifício de cruz. Agora cabe a mim e a você acreditar nas Sagradas Escrituras. Lê o Novo Testamento. Lê o Novo Testamento, porque é pela graça que nós somos salvos. Não é pela lei de Moisés, não. Amém? Que o Espírito Santo te abençoe, te ilumine e te guarde. Transforme o teu entendimento, o nosso entendimento, para que possamos viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E Deus te abençoe.